Olá, pessoas amigas, irmãos em Cristo Jesus, pessoas que já estão inscritos no canal. Quero agradecer vocês e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquela música da Aimee, um hino, que ela cantou naquele programa de calouros, e nós vamos analisar mediante a Bíblia. Viralizou e eu também queria deixar minha humilde opinião mediante alguns textos bíblicos. Eu quero deixar bem claro que a intenção desse vídeo não é apenas porque o vídeo viralizou. Eu quero lançar uma pergunta para você. Na sua igreja, existe fariseu? Existe um evangelho de fariseu dentro da sua igreja? Você pode dar alguma opinião ou você é impedido de expor as suas opiniões? Deixe nos comentários e vamos para o vídeo. Irmãos, eu fiz algumas anotações. Primeiro, eu quero falar o que é fariseu. Fariseu nada mais é do que um grupo religioso que foi acusado de formalismo e hipocrisia pelos evangelhos. Esse grupo surgiu no século II a.C. Isso é fariseu. O que é formalismo? Que eles foram acusados de formalismo. O que é formalismo? Formalismo tem o foco no exterior, em vez do que há no coração. Dá mais importância a rituais, cerimônias, forma e tradição, a ponto de obscurecer a adoração que vem do coração e do espírito. Ou seja, dá mais valor às coisas exteriores, aos rituais, do que às próprias coisas do Espírito Santo. Isso é o formalismo desses fariseus que a Aimee cantou o Evangelho de Fariseu. Eu falei no início do vídeo que eu ia trazer essa análise mediante a Bíblia, alguns textos bíblicos. Esse hino, essa música, ela foi correta? Foi, ela foi correta. Ela criticou o sistema religioso e ela criticou também o sistema político, tudo incluído em um mesmo hino. Ela fez um alerta sobre a ilha de Marajó, sobre o que acontece, as atrocidades, que a Damares também, então ministra Damares, já tinha relatado no governo anterior. Não falo de política nesse canal, apenas relatando isso aqui. Depois posso até deixar na descrição aí, mas não vai ser necessário. Vocês já estão bem a par da situação, tem diversos vídeos feitos a esse respeito. No livro Família Cristã da IBADEP, da página 145, vai dizer o seguinte, é uma frase que o nosso pastor presidente Daniel Rovani costuma usar. O falecido doutor Helry A. Ironside, não sei se eu pronunciei correto, posso deixar o nome na descrição, costumava dizer o seguinte: se você encontrar uma igreja perfeita, não se filie a ela, você irá atrapalhá-la. Não existe igreja perfeita. Existe o joio e existe o trigo. Existe os fariseus, como na época de Jesus já existia, os religiosos, os hipócritas, e existe os cristãos verdadeiros, a igreja do Senhor. Então, esse hino dela, essa música, como você queira chamar, só vai tirar do centro, só vai tirar do sério, só vai tirar a pessoa, desestruturar aqueles que são realmente fariseus, aqueles que servem ao Senhor com todo o coração, que estão fazendo obra social, que estão numa igreja onde há realmente um evangelho puro e santo. Isso não vai surtir efeito algum sobre essas vidas. Foi muito corajoso da parte dessa irmã ela cantar um hino, um louvor desse tipo, porque muitos cristãos estão amordaçados também, não tem a mínima oportunidade de falar algo, e se falar, e criticou também o dízimo. Tem muitos assuntos bíblicos que não é permitido alguns cristãos comentarem. Eu louvo a Deus porque eu estou numa igreja que nós somos livres. Aqui o nosso pastor, ele não impõe na vida de nenhum dos crentes aqui da Assembleia de Deus Missão em Chapadão do Sul que não podemos falar sobre determinados assuntos. Aqui temos curso teológico na igreja,
O leque é aberto aqui para todos. Nós podemos conversar sobre qualquer tipo de assunto. Não há uma coisa imposta ali, não há um governo tirano. Nós somos livres para comentar. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, só para deixar bem claro. Então mencionei a página 145 do livro Família Cristã, que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Você irá atrapalhar todo o trabalho dessa igreja por causa da sua imperfeição, da minha imperfeição. Nós somos imperfeitos. Já expliquei o que significa fariseu, já expliquei o que significa formalismo. Em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 44, vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos que produz. Como eu mencionei no início do vídeo, se na sua igreja existia fariseus, você tem que provar a árvore pelos seus frutos que produz. Se realmente existe, toda igreja tem o joio e o trigo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, só na grande ceifa é que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Os Salmos, o Salmo de número 1, versículos, vamos analisar aqui rapidamente. O Salmo de número 1, versículo 3. Oh, aleluia. Não, versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo, como eu mencionei em Mateus capítulo 25. O juízo de Deus, a separação dos bodes das ovelhas, não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. É necessário que o joio cresça juntamente com o trigo. Agora na ceifa, o Senhor vai fazer separação de ambos. Então está bem explicado isso aí. Lucas 6,44, os frutos. Você tem que conhecer o seu pastor, você tem que conhecer o corpo de obreiro da sua igreja, porque a salvação é muito séria. Você não pode estar enganado sobre a sua salvação. O Salmo de número 49, versículos 6 ao 8, eu quero ler. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Hoje muitos estão priorizando as riquezas, mas essas riquezas vão ficar na terra. No grande dia da prestação de contas, não poderão remir a alma de ninguém, nem a deles mesmos. Esses mesmos fariseus que estão aí, não estão dando ênfase às minorias, a essas ditas crianças que foram citadas na música, no hino aí da irmã Aimee, chama ela assim, essa cantora Aimee. Todos vão prestar conta. Apocalipse, capítulo 22, vamos analisar o texto dos versículos 11 em diante. Eu quero falar tudo de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não gosto de ficar lançando palavras ao vento. Apocalipse, deixa eu localizar o texto aqui. Capítulo 22, versículo 11 em diante. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então nós observamos que aqueles que estão sujos, sujos-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais. Pessoal, em 1 de João, capítulo 4, dos versos 1 ao 6, devemos provar os espíritos se realmente eles são de Deus. Hoje nós observamos uma polarização na internet. Esse vídeo viralizou dessa cantora, desse hino, o Evangelho de Fariseus. Todos estão tirando uma casquinha desse hino, fazendo vídeos
Não sou diferente, eu não estou fazendo esse vídeo apenas para tirar uma casquinha, eu estou trazendo à luz da Bíblia os textos. 1 de João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, vai dizer para provar os espíritos se realmente são de Deus. Hoje nós observamos uma polarização na internet, irmãos criticando irmãos, um querendo se justificar mais do que o outro. O que é polarização? Polarização é uma concentração em extremos opostos de grupos, interesses, atividades. Nós vemos grupos evangélicos se contrapondo um ao outro, criticando um ao outro. Então, queridos, tudo que foi cantado nesse hino, a minha humilde opinião, é verdade. Ela criticou o sistema, ela criticou os fariseus. Louvamos a Deus que na nossa igreja não existe fariseus. Na nossa igreja existe um povo abnegado que estão aí no trabalho formiguinha, nas promoções. Estamos construindo um templo para 1.500 pessoas sentadas, que vai ser referência no Mato Grosso do Sul. Temos trabalho social na igreja. Lógico, até Jesus falou que os pobres, sempre teriam os pobres. Evangelho segundo João, capítulo 12, quando ele estava lá na casa de Marta e Maria e Lázaro e Judas, após Maria ungir Jesus com aquele unguento de nardo puro, diz que poderia se vender aquele unguento por 300 dinheiros e dar aos pobres. Jesus repreendeu ele e disse: olha, os pobres sempre terão convosco, mas a mim nem sempre. Então é isso, pessoal. Não estou justificando. Eu sou pobre. Eu estou iniciando esse trabalho aí evangelístico. Eu falei textos bíblicos. Não estou justificando nada nem ninguém. Estou apenas dando a minha opinião. Devemos orar. Devemos clamar por essas crianças. Eu assisti vários vídeos. Eu me emocionei. Realmente, a situação... Eu assisti um documentário sobre a situação dessas crianças lá. Não é diferente no meu Nordeste. Sou maranhense. Não é diferente, temos prostituição infantil no Maranhão terrível. Tem os chamados batisteiras que levam para aquelas pessoas que têm dinheiro, levam nossos jovens, nossas jovens. Foi um dos motivos que me fez sair do meu estado, procurar melhoras para criar minhas filhas longe dessa situação. Muita bagaceira, muita festa de traição, muitos bares. Então nós temos um problema generalizado nas nossas favelas. Eu já andei em favelas ao redor do Brasil, trabalhando em firmas. Eu conheço um pouco. Eu sou do povão. Então eu sei o que eu estou falando. Não estou falando de boca para fora. Temos esse problema no Brasil. Temos que orar pelos nossos governantes e incentivar também para que eles possam fazer leis mais rígidas para estar ajudando essas crianças, ajudando os nossos filhos. Mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu não sei se esse vídeo ficou bem nítido para você, mediante esses textos qual eu citei. Analisa com calma. Não sai me julgando. É apenas a minha opinião. Temos que orar por essas crianças. É uma situação lamentável. Nas canoas ali, mendigando alimento, se prostituindo, como foi aí relatado nesse hino, nessa música. E também nos documentários que já existem aí nas redes sociais. Vamos orar, vamos interceder e vamos clamar por nós, por Israel que está em guerra, por Ucrânia que está em guerra, por Rússia, por todo o mundo, e esperar em Deus, porque a situação, a tendência é ficar pior a cada dia. Que Deus te abençoe. Vamos orar e vamos ficar na graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço a todos. Obrigado.